hoje não vai ser só de economia, né? A gente vai falar de muita coisa envolvendo o servidor público de Santo André, fazendo um balanço sobre o trabalho feito pelo Sindicato dos Servidores Públicos da cidade, o Sindiserve Santo André, trazendo alguns pontos, inclusive das últimas semanas, foram temas de manifestações na Câmara, em vários locais, de lutas do Sindiserve de Santo André. Então, para falar conosco sobre estes temas, vou colocar na tela os nossos convidados, iniciando com a professora Deise Dias, que não é apenas professora, mas também diretora financeira do Sindiserve de Santo André. Professora Deise, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, e também conosco o Durval Ludovico, que é o representante legal do Sindiserve Santo André. Durval, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Carlos. É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês, para que todos possam saber as notícias dos servidores e servidoras do município de Santo André. Exatamente, a lista é grande, então vamos tentar aqui compilar dentro do nosso tempo os vários assuntos, mas antes de especificá-los para os internautas e principalmente para os servidores que nos assistem, Durval, eu queria começar contigo. Como você resume esse ano de 25 do Sindiserve de Santo André? O que você destaca rapidamente como as principais lutas do sindicato nesse ano de 2025? Olha, Carlos, foi um ano muito difícil para todos os trabalhadores do Serviço Público Municipal de Santo André. A gente sabe que é um primeiro ano de gestão, uma nova gestão, né? A gestão do atual prefeito Gilvan. E como primeiro ano, sempre a gente sabe as dificuldades que o governo tem na questão financeira, mas também as dificuldades dos trabalhadores e trabalhadoras de Santo André. A gente sentiu no nosso acordo coletivo, né? A gente percebeu que teve aí um certo conluio de outros municípios em oferecer um valor fixo para todas as cidades, e a gente batalhou bastante contra isso. A gente conseguiu uma melhora no nosso acordo coletivo de 2025, mas ficamos aquém das nossas expectativas, né? Tivemos outras questões, que é principalmente a falta de servidor, né? A dificuldade de reposição dos trabalhadores, o que causa um adoecimento muito grande da nossa categoria, dos trabalhadores, uma sobrecarga de serviços, né? Tanto na educação, na saúde, até no administrativo de Santo André. Então, foi uma briga muito grande quanto a isso, e os concursos que foram feitos não teve todos os chamamentos concluídos, né, nem homologados, e a gente está nessa briga para que realmente a prefeitura possa contratar novos servidores através do concurso público, que é interessante para nós, que é mais importante para a cidade, e que a gente possa oferecer um serviço, um atendimento, uma política pública de qualidade a todos os cidadãos andreenses, né? O desejo do sindicato é o desejo de todos os servidores e servidoras de Santo André. E Deise, também a mesma pergunta para você: o que você pode destacar das lutas do Sindiserve Santo André em relação ao ano de 2025? Sim. Olha, primeiro que é sempre muita luta, né? Nada vem para a gente com facilidade. Quando eu digo para a gente, para o trabalhador e para a trabalhadora. Então, foi um ano muito desafiador, viu, Carlos? Gestão nova, né? Iniciando, embora tenha sido um governo de continuidade, mas a gente sabe das dificuldades, né? E é aquilo que a gente sempre fala: os políticos, né? O prefeito, os vereadores, eles vêm e vão. E o servidor é aquele que permanece, é aquele que já está no atendimento à população de Santo André. Então, a gente não consegue esperar, porque os problemas estão lá hoje, né? Então, sempre tem a questão orçamentária do primeiro ano, que o Durval falou, muito importante, né? Essa reunião que os prefeitos das 7 cidades fizeram, e veio também pela primeira vez o prefeito de São Paulo, fizeram aí esse acordo de dividir em 2 vezes, né, o nosso reajuste. Então, a gente lutou muito contra isso. Em mesa de negociação, Carlos, a gente conseguiu melhorar um pouco a nossa proposta. A gente pelo menos garantiu que não perdêssemos a inflação do ano. Então, isso para o Sindiserve Santo André, para os nossos servidores e servidoras, foi muito importante da luta, mas não foi fácil, viu? Muitas coisas aí que a gente acaba esbarrando na questão orçamentária da cidade, fica sempre nessa briga, tem, não tem dinheiro. Às vezes a gente vê dinheiro investido em outras coisas da cidade que a gente não vê tanta importância, como, por exemplo, no atendimento à saúde, no atendimento à escola, enfim, tudo que a população, os serviços essenciais que a população necessita. E para ser de qualidade, o servidor tem que estar valorizado, tem que estar num local de trabalho decente. Então, tudo isso foi
uma continuidade de muita luta que a gente ainda tem muito para fazer aí nos próximos anos e no próximo ano que vai entrar. Muito bem, agora vamos especificar esses assuntos um a um. Eu vou começar pelas reclassificações, porque se a gente tirar da lista a questão salarial, que lógico todo ano é debatido, todo ano é colocado em pauta, pelo menos desde que eu iniciei as entrevistas com vocês, as reclassificações sempre foram um tema recorrente. E no caso, nas últimas semanas, eu percebi que ficaram ainda mais recorrentes. Durval, hoje qual que é o maior problema em relação ao avanço nas reclassificações? Está existindo algum tipo de dificuldade maior dessa vez para conseguir avançar nesse tema? Carlos, infelizmente, essa questão da reclassificação começou no governo anterior, do Paulo Serra, né? A gente conseguiu fazer a reclassificação de várias categorias, mas ainda nós temos 9 mil servidores e servidoras sem ter a devida recompensa, o reajuste necessário dentro da sua função, né? Então, a gente organizou, durante o ano 2025, um ato, né, que foi feito agora no final do Legislativo, né, para que o governo voltasse a olhar para essas categorias que ainda não tiveram a reclassificação implementadas, porque durante todo o ano a gente não conseguiu abrir uma mesa de negociação, uma mesa de conversa, para que pelo menos o governo pudesse ouvir essas categorias, ouvir as reivindicações, né? E a gente teve que realmente fazer um ato, fizemos um ato na Câmara Municipal, usamos de outdoor pela cidade, fizemos camisetas, faixas, e a gente também vai lançar um podcast para conversar com essas categorias, porque o governo não abriu mesa de negociação, não abriu conversa, diálogo com o sindicato e com as categorias envolvidas que pleiteiam a reclassificação. A dificuldade que a gente sente é falta de uma política de valorização do servidor público na atual gestão. Não houve essa política, não houve esse olhar para o servidor público, para o trabalhador de Santo André ainda nessa gestão. É o que a gente está tentando fazer, que realmente a administração volte a ter bons olhos para o trabalhador, para quem implementa as políticas públicas na cidade, e que volte a valorizar as categorias que ainda não foram reclassificadas. Isso é muito importante para nós, porque tem muitos servidores, muitos trabalhadores sobrecarregados de serviço e não tendo a devida compensação financeira, não tendo o devido reconhecimento pelo trabalho que executa no município de Santo André. Principalmente categorias que foram contratadas lá atrás com tipo de serviço a ser desenvolvido e que ao longo do tempo esse serviço mudou completamente. Teve que ter uma nova formação, teve que complementar os seus estudos e não teve o reconhecimento devido pela prefeitura. E é isso que a gente pede novamente para a prefeitura, que valorize o trabalhador, que reabra as negociações para que pelo menos possa ouvir as reivindicações das categorias que ainda não foram reclassificadas até o momento. Muito bem, até aproveitar e fazer mesmo essa explicação para quem não é servidor, que não acompanha essa questão de reclassificação, como é que isso existe. Então, só para exemplificar, fazer uma brincadeira aqui com a Deise, que é professora. Então, a Deise é professora, vamos dizer, 1. Ela foi contratada como professora 1. Aí, muito tempo depois, chego eu lá e passo no concurso público, sou chamado só para ser professor 2. A gente tem as mesmas funções, a mesma diretriz, tudo igualzinho. Só que como eu sou professor 2, eu ganho a mais do que ela. Então, quando você fala de classificação, então é a Deise, ao invés de ela ficar como professora 1, fica como professora 2 e nós ficamos iguais no salário. Só fazer uma brincadeira aqui para todo mundo entender o que significa a reclassificação na maneira mais chula possível, mas só para simplificar todo esse processo. Lógico que vai muito além disso, é um processo ainda muito mais complicado, mas só para todo mundo entender como é que funciona. Infelizmente, tem muita gente em várias cidades que tem a mesma função um que o outro, trabalham no mesmo setor, no dia a dia, lado a lado, e ganham salários diferentes por causa dessa questão da nomenclatura, uma coisa simples que às vezes poderia ser resolvida de maneira fácil e nem sempre é. E aí, Deise, eu vou aproveitar e já passar para os concursos públicos, porque tem um tema que é muito recorrente, inclusive quando a gente fala com o prefeito, que é concursos públicos, mas muito especificamente para educação. E aí acho que vai em 2 pontos, né? Que é o chamamento mais generalizado de pessoas para a educação e muita reclamação que a gente recebe em relação à necessidade de professores especiais para cuidar das crianças
ou dislexia, TDAH, o TEA, então precisa de professores específicos, educadores específicos para essas crianças. Como é que está esse processo nesse momento? Vem sendo chamado? Não vem sendo chamado? Como é que vem esse processo, principalmente na educação, que eu acho que é o principal ponto de debate que a gente vê junto ao Sindiserv de Santo André? É verdade, Carlos. Olha, em 2025, essa foi uma questão, assim, quase que desesperadora, porque a gente vive hoje, na educação municipal de Santo André, um caos em questão à falta de funcionários. E aí, os funcionários de todas as áreas. O novo secretário da Educação que assumiu esse ano, ele entrou e ele viu essa realidade. Ele tem conversado com a gente tem tentado negociar. Nós tivemos um importante anúncio, né, acho que foi ontem, não sei se foi ontem ou hoje, que vai ter uma contratação grande para a educação justamente por isso, porque tem tantas questões aí que a gente está tendo problema por conta da falta de funcionário e da falta de chamamento do concurso público, que todos têm adoecidos. Então, assim, para você ter ideia, Carlos, por exemplo, os AIEs, que são os agentes de inclusão escolar, que são aqueles que ficam com as crianças especiais, as crianças de inclusão, às vezes tem um na escola para 35, 40 crianças. Aí fica um pouquinho com cada uma, quando deveria ter muito mais. Então, esse é um dado que é alarmante e é real em muitas e muitas unidades escolares hoje em Santo André. Então, assim, foi com muita luta. Esse foi um ponto, assim, de muitas reuniões, de muita conversa, de muito protesto. A gente levou várias e várias vezes a diversas secretarias, porque não esbarra também só na Secretaria de Educação, esbarra muito na Secretaria de Finanças, que não permite chamar mais pessoas do concurso. Não temos dinheiro, não temos recursos, mas isso atinge, eu falo e repito sempre, atinge a população. Quando a criança não está sendo bem atendida, não está num lugar bacana, não tem uma merenda de qualidade, não tem uma escola de qualidade, é porque o prefeito não está investindo na valorização do servidor e da servidora. Mas, assim, nós estamos conseguindo ser escutados, essa escuta tem sido importante. Tanto que ontem, né, o prefeito anunciou uma contratação aí de quase 500 funcionários, né, para o próximo ano, agora para 2026, são acho que mais de 200 pelo concurso, estagiários também para ficar nas escolas, os estagiários ficam muitas vezes com as crianças de inclusão, o que a gente também sempre fala que não é a função do estagiário. O estagiário, ele está lá para passar um período da formação dele, onde ele possa se preparar para ser professor, né? Então, tem que ser especialistas dessa área, é isso que a gente pede. Mas, diante da emergência e da falta de funcionário que a gente tem vivido, a gente está até feliz com esse chamamento, porque é extremamente necessário. O concurso público, infelizmente, tem ficado num segundo plano, né, Carlos? A gente não compreende muito esse discurso do governo quando fala, nós não temos dinheiro, mas tem dinheiro para terceirização. Então, é uma coisa que não fica coesa, e a gente sempre questiona isso. Se tem dinheiro para terceirizar, tem dinheiro para chamar do concurso, que é um servidor com estabilidade, que fica por mais tempo, que garante um atendimento, uma qualidade de atendimento melhor para a população. E aí, Durval, ainda seguindo nesse tema de concursos, né, eu especifiquei essa questão da educação porque já acontecia isso na gestão do Paulo Serra e acontece na gestão do Gilvan, a gente ter internautas nos perguntando sobre esse tipo de concurso público específico para a educação. Mas tem algum outro setor ou outros setores que também necessitariam de um chamamento público imediato para conseguir minimamente repor ali, minimamente dar um respiro para o trabalho de vocês? Olha, Carlos, são todos os setores da prefeitura, não é exclusividade da educação, não. A gente tem até um debate amplo, que até a Deise faz parte, junto à Confetan, né, que é a Federação Nacional dos Municipais, e faz um trabalho referente à falta de assistentes sociais em Santo André, não tem contratação, procura-se terceirizar através da fundação, que não é o ideal para nós, não é o ideal para o atendimento da população, porque não tem continuidade no serviço. Também na parte operacional, também, a gente tem uma defasagem grande, são equipes pequenas trabalhando, realizando serviço, muitas vezes mulheres realizando serviços pesados de homens, né, que poderiam estar ali realizando aquele serviço, e a gente não tem contratação para o pessoal operacional. Um exemplo também, temos problemas internos na prefeitura. O próprio RH da prefeitura teve uma perda grande de trabalhadores, e quando tem uma demanda dentro do RH, a gente vê dificuldade do RH a atender essa demanda, a gente vê dificuldade do RH poder dar as respostas necessárias
os trabalhadores da própria prefeitura, né? E isso se vai em todos os serviços, é na saúde, é na educação, é na GCM, é no trânsito, é no operacional. Então a gente vê todos os setores da prefeitura com defasagem de servidores. O próprio CRAESA também está com defasagem de servidores, pessoas que poderiam já estar aposentadas, não têm peças de reposição e ainda continuam trabalhando. Poderia ser feito um concurso público no CRAESA também para repor os trabalhadores e atender melhor a população e as demandas que o CRAESA exige, né? Então, a prefeitura precisa imediatamente abrir novas vagas, abrir novos concursos e, no mínimo, repor os trabalhadores que saíram, ou por aposentadoria, ou por exoneração, ou por ter tido uma oportunidade melhor, de melhores salários em outro município, na iniciativa privada. Agora, Santo André precisa abrir os olhos, porque precisamos dar um serviço de qualidade para a população. E sem servidor público, isso fica impossível de ser feito. Sem servidor público, no mínimo, com a quantidade necessária para atendimento da população. A gente está sentindo isso em todos os setores da prefeitura. Não é só na educação, né? Na saúde também temos defasagem, assistência social, operacional, guarda, trânsito. Todos os setores estão necessitando de novas contratações e é isso que o sindicato pede, que sejam contratados através de concurso público, porque isso até ajuda o Instituto de Previdência de Santo André, né, para que o Instituto tenha mais fôlego para pagar as pensões e aposentadorias futuras dos servidores públicos, né? Então isso é importante para o município, é importante para os servidores também e para a cidade. E Deise, imagino que, lógico, isso tudo que vocês dois citaram está muito linkado também às reclamações em relação ao adoecimento dos servidores, né? Porque com esse cenário, imagina-se que exista uma sobrecarga gigantesca em cima de todos. Fala também um pouco sobre esse tema para a gente, né, do adoecimento e o que vocês estão buscando junto com a prefeitura para tentar reduzir os danos, reduzir os problemas que estão acontecendo com os servidores públicos. Sim, esse ano, Carlos, nós fizemos uma importante campanha que se denominou Cuidando de Quem Cuida, né? Cuidar de quem cuida é cuidar da cidade inteira. É esse sentido que a gente trabalhou a nossa campanha, porque o servidor e a servidora é aquele que cuida da cidade, né? E ele adoecido, ele com doenças múltiplas, tanto físicas quanto principalmente mentais, fica muito difícil, né? Como que você vai cuidar de alguém se você não está bem cuidado, se você está adoecido também? E nessa campanha, a gente fez uma importante pesquisa, viu, Carlos? A gente espalhou para todos os servidores e servidoras uma pesquisa, nós tivemos mais de 500 respostas, foi uma pesquisa por amostragem, mas que a gente fez até uma nota técnica sobre essa pesquisa, e a grandíssima maioria, quase 80% dos servidores responderam que o maior problema hoje que atinge e que faz o servidor adoecer é justamente a falta de servidor e servidora que a gente falava agora anteriormente. Então, isso tem adoecido demais quem tem ficado no local de trabalho, porque às vezes ali, num local onde trabalho, 5 pessoas, está na falta de 3. Estão 2 fazendo o serviço de 5. Esses 2 que estão lá, vai acontecer o quê? Certamente vão adoecer, vão pegar licença médica, vão tratar da saúde para não morrer. Então, a gente ouve muito por parte do governo, falar, o servidor está faltando, a gente tem muito abstencionismo, né? Eles falam muito isso, que tem muitas faltas. Porém, por que tem essas faltas? A gente sempre cobra, fala, tem que humanizar esses números, ver o local de trabalho como que está, as condições de trabalho, e a gente sabe o quanto está precarizado. E por isso o adoecimento tem sido gritante, a gente tem visto, assim, muitas e muitas reportagens sobre isso. E a pesquisa em Santo André não foi diferente, eu trouxe até alguns números aqui da nossa pesquisa, onde girou 71% dos nossos servidores falaram que as condições de trabalho é o que mais adoece, ou seja, a insalubridade, a falta de condições para atender a população, né, os moradores de Santo André, os afastamentos médicos se dá por causa dessa problemática. Aí, 88% sentiu e já pegou atestado esse ano por cansaço mental. 88% dos servidores aí que responderam à nossa pesquisa. E 84% por cansaço físico. Por quê? Por excesso de trabalho, por falta de gente para trabalhar junto também e pelas condições de trabalho. Então, essa pauta do adoecimento, principalmente o adoecimento mental, tem sido assim tem tido uma alta enorme, é muito preocupante.
A gente já sentou com o governo, já conversamos, eles também estão desenvolvendo alguns projetos, segundo eles, mas os servidores ainda não sentiram essa melhora. Então, a gente espera que para o próximo ano esse olhar seja mais efetivo e com atitudes, com mudanças necessárias para o servidor e servidora adoecer menos, porque tem sido muito difícil, muito crítica a situação de síndrome do pânico, de ansiedade, de estresse. Tudo isso a nossa pesquisa mostrou, como centenas de pessoas responderam as mesmas doenças, assim, que tiveram a mesma doença, os mesmos sintomas. Então, a gente precisa cuidar muito desse tema, senão a cidade daqui a pouco vai ficar sem quem não ter quem atender, né, a população, porque vai estar todo mundo adoentado. Durval, vamos falar do Estatuto da GCM também. Vocês lutam por uma reforma, e toda vez que a gente fala de reforma de estatuto é sempre um assunto muito complicado, porque imagino que são muitos e muitos detalhes que estão ali escondidos, às vezes a questão de regramento, às vezes uma questão linkada literalmente à questão de saúde desse servidor que, né, precisa de uma atenção especial. Como é que você pode resumir essa luta em relação à reforma do Estatuto da GCM? O que você vê que precisa melhorar para dar ao GCM uma melhor estabilidade, um melhor dinamismo para o seu trabalho? As condições do GCM para trabalhar hoje em Santo André estão meio aqui precarizadas, né? Até recentemente fizemos uma fala na Câmara Municipal e lá ficamos sabendo que existe apenas 2 viaturas para estar rodando a cidade toda no plantão noturno. Isso é um absurdo, né? O tamanho da cidade, o serviço que a GCM realiza em Santo André, não dá para ser atendido por apenas 2 viaturas. Né? Então, foi prometido, com a troca do secretário da Secretaria de Segurança Cidadã, um grande investimento na GCM, que ainda não houve. Né? Só foi feito matéria de jornal, mas na prática realmente não aconteceu isso. E também a questão do Estatuto da GCM, um estatuto que desde do seu lançamento, né, que foi feito em 2019, a gente está pedindo para corrigir algumas falhas e até hoje não foram corrigidas. Inclusive foi feito um grupo de trabalhos pela própria GCM, pelo antigo secretário de Segurança, pelo secretário adjunto. Esse grupo de trabalho realizou todo um projeto em cima disso, foi feito um processo administrativo, e infelizmente esse processo ficou parado lá no gabinete do prefeito. Eu não sei se é por questões financeiras, falta de vontade política, o que aconteceu, mas no entanto, esse estatuto não foi para frente. E hoje no GCM, para conseguir uma ascensão na carreira, ele tem que ficar mais de 5 anos trabalhando sem ter uma falta sequer. Né? Durante 5 anos a pessoa não pode nem adoecer em momento nenhum, olha o absurdo da coisa. Né? Então, a gente precisa avançar nessas questões, porque a gente também tem recentemente aí uma PEC 18 que está sendo voltada lá no Congresso e que trata realmente sobre as guardas, sobre as polícias municipais, que a gente vai ter que trabalhar sobre isso também, junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado de Brasília, para que a gente possa realmente avançar na questão da Polícia Municipal, do enquadramento do Guarda Municipal no artigo 144 da Constituição, que garante aí uma aposentadoria especial e outras questões que vai valorizar um pouco mais o serviço da Guarda Municipal, não só de Santo André, mas de todos os municípios do Brasil. É um trabalho que o sindicato, em 2026, vai estar fazendo junto à Câmara dos Deputados, junto ao Senado, sobre a PEC 18. Muito bem, né? Porque é bom lembrar, esse ano a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes no RDTV, esse ano a GCM, por uma decisão judicial, ganhou o chamado poder de polícia, mas isso não significa que ela virou realmente uma polícia no 100%, se a gente pode colocar dessa forma. Ela só ganhou um poder para auxiliar cada vez mais na questão ostensiva da segurança da cidade, mas o restante ainda está sendo debatido. Não é à toa que muitos municípios que tentaram mudar o nome de GCM para a Polícia Municipal tiveram que revogar essas leis, esses processos, porque realmente não se tornou uma polícia 100% de fato, com direitos e deveres 100% iguais. Então, é importante também a gente relembrar esse ponto, que ganhou o poder de polícia, ou seja, auxilia na segurança, mas não foram auxiliados com os demais direitos que um policial militar, um policial civil já tem, conforme a nossa Constituição. E para terminar, Deise, eu queria falar sobre a Lei PCD. Não, acho que Lei PCD é um nome bonito, mas é muito generalista, né?
vocês defendem muito a questão da redução da carga horária para as mães de filhos atípicos, de filhos PCDs, mas aborda um pouquinho mais para a gente de detalhes qual o tamanho dessa luta e o tamanho dessa necessidade de entregar essas mães, lógico, um trabalho justo, com um salário justo, mas também tempo de cuidado com os seus filhos. É isso mesmo, Carlos. Assim, a gente sabe das especificidades, né, que tem uma mãe atípica, né? Só quem cuida, só quem tem um filho, uma filha, que acompanha de perto, sabe como que é a vida, né, assim, dessas pessoas. Então, já existe a lei, o Durval pode até complementar depois, né, Durval? Existe a lei federal que já foi feita, já foi passada, alguns municípios, até muitos municípios já estão cumprindo, o Estado também fez uma lei semelhante, acolheu a lei de redução de carga horária, sem redução de salário, que esse é o nosso pedido, e Santo André, mais uma vez, está ainda engatinhando, assim, a gente conseguiu algumas vitórias na justiça, todos os processos que o nosso jurídico do sindicato tem entrado nesse sentido da redução de carga horária, a gente, por um bom tempo, ganhou todas. Agora, só que a gente está pedindo a lei municipal, né, para que atenda essas mães, enfim, familiares no geral, porque é uma questão muito, muito difícil. As terapias dessas crianças, são horários dentro do horário comercial, então as mães não conseguem acompanhar, levar seus filhos, é uma coisa que afeta principalmente as mulheres, porque normalmente quem leva para o cuidado, quem faz esse papel ainda na nossa sociedade, é quase que 100% da mulher. Então, a todas as servidoras que a gente entrou com a ação, a gente ganhou, né, essa redução de carga horária e sem a redução do salário, e é em cumprimento à lei federal que já tem, a gente pede que Santo André não demore, esse é o nosso pedido para o governo, não demore a fazer aqui também, a instituir essa realidade, porque é uma realidade crescente, assim como nas escolas aumentaram muito o número de crianças em inclusão, obviamente que tem mais mães servidoras também, de mães atípicas, né? Então a gente pede para caminhar com mais agilidade, com mais celeridade sobre isso, porque Santo André, infelizmente, tem uma questão de demorar para cumprir as leis, mesmo que federal, sabe, saiu alguma lei federal, que o município, tudo bem, que realmente tem autonomia para governar sobre aquilo, mas demora para cumprir, sendo leis importantes, significativas, que valorizam, que dá saúde mental, que dá melhoria de trabalho para o servidor e para a servidora. Demora bastante tempo para se cumprir. Então, a nossa luta é essa, é que Santo André se adeque à lei e que cumpra aí essa questão da redução de carga horária, né, Durval? Durval, se você quiser complementar. Até só para complementar, Carlos, em Santo André, a gente teve todo um trabalho, um grupo de trabalho, onde foi envolvido todos os órgãos, todos os RH, tanto do Executivo, da Câmara Municipal, das autarquias, e a gente confeccionou uma minuta de lei propondo a redução de carga horária sem redução do salário para todos os servidores com deficiência, portadores de deficiência, pais e mães atípicos de Santo André. Essa lei era para ter saído no final de 2024. No entanto, essa lei foi para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, foi feita, foi realizada e voltou para o gabinete do prefeito, e com a mudança da gestão, ela está travada até hoje. Durante o ano de 2025, a administração não falou sobre a lei PCD, sobre a inclusão para os servidores públicos, né? Então, é difícil a gente que está no dia a dia, que a gente sabe que tem uma mãe, um pai atípico ou portador de deficiência, que está trabalhando, que precisa acompanhar a terapia do seu filho e não ter essa disponibilidade no serviço. E as pessoas, às vezes, elas estão trabalhando e não dá para ter concentração, foco total no serviço, porque sabe que tem um filho necessitando, que deveria estar acompanhando a terapia do seu filho, e Santo André realmente ficou para trás nesse quesito. Era para ser o primeiro município da região a soltar a lei, e hoje é o último, e não tem uma projeção para isso. Infelizmente, é uma luta que a gente vem travando aqui, o sindicato, juntamente com os pais, mães atípicos, vem travando junto ao município, com os movimentos sociais também, mas a gente está numa dificuldade enorme de que Santo André realmente cumpra a lei federal, que a Santo André institua uma lei de redução de carga horária para que possa atender melhor seus trabalhadores, suas trabalhadoras e os pais e mães atípicos. É uma vergonha para Santo André a gente estar falando nesse problema ainda, né? Eu acho que Santo André deveria ser o município da inclusão, mas o que a gente está
ouvindo e assistindo aqui em Santo André, é um município de exclusão, infelizmente. Muito bem, lógico, vamos seguir acompanhando todos esses temas também em 2026, é lógico, além das outras lutas, outras pautas que vão aparecer ao longo do ano, sempre com espaço aberto aqui para o CISISERV de Santo André para tratar conosco sobre o trabalho do dia a dia. Começando aqui as despedidas, Deise, obrigado por ter atendido o Repórter Diário mais uma vez, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que 2026 seja melhor do que foi 2025. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, meu querido. Muito obrigada pela audiência aí também que está nos acompanhando. Um forte abraço para os servidores e para as servidoras que carregam essa cidade o ano inteiro, atendendo aí os nossos munícipes com todo amor, com todo respeito, com todo carinho, mas que precisa de valorização. Obrigada. Também agradecendo ao Durval Ludovico. Durval, obrigado por ter atendido também o Repórter Diário. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2026 seja melhor que foi 2025. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço, Carlos, mais uma vez, o espaço cedido ao CISISERV Santo André. É muito importante a luta de todos os servidores e servidoras de Santo André que implementam as políticas públicas do município. E a gente quer desejar a todos os trabalhadores e trabalhadoras de Santo André um Feliz Natal, um ótimo início de ano e que venham junto com o sindicato em 2026, que a gente vai ter muitas notícias boas e a gente vai continuar na luta para garantir ou na política, ou juridicamente, todos os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras de Santo André. Um grande abraço, Carlos. Abraço e, lógico, vamos seguir trazendo essas novidades. Esperamos notícias boas para o próximo ano para todos os servidores. Um grande abraço aos dois e até a próxima.